Amigos ouvintes da 87 FM, está começando agora o 87 Notícias Especial. Hoje é dia 9 de julho de 2021, agora são 12:07, feriado estadual da Revolução Constitucionalística de 32, mas hoje nós viemos aqui por um motivo triste. Antes de tudo, boa tarde, meu amigo Wanderson de Bortoli. Boa tarde, Paulo Correia, boa tarde, amigos ouvintes. E a vocês também que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje nós estamos aqui para fazer uma homenagem. E eu posso dizer uma homenagem a um querido amigo que eu tive na política, né? O Dr. Nelson Assad Ayub foi prefeito de Agudos por 2 mandatos, vereador por 6 mandatos. Infelizmente, na manhã de hoje, em decorrência de complicação do Covid, ele acabou falecendo no hospital em Bauru. E nós, eu e o Wanderson, pela amizade, pelo carinho que a gente tinha com o Dr. Nelson, né, a gente fez questão de vir aqui hoje para poder prestar essa homenagem ao querido, né, que era chamado nas ruas, aonde passava, né? As pessoas cumprimentavam ele e ele respondia, querido, sempre onde passava, né? Infelizmente hoje ele acaba nos deixando, né? Então é um dia triste aqui para a cidade de Agudos, porque o Dr. Nelson foi marcante na história de Agudos, né, Wanderson? O Dr. Nelson, ele teve uma trajetória sempre envolvida com a política de Agudos, desde sua juventude. Foi advogado, foi prefeito, foi vereador, sempre esteve envolvido em coisas da nossa cidade, né? A gente falar do Dr. Nelson, você vai lembrar dele primeiro das suas obras, né? Das suas obras, daquilo que ele realizou. Hoje você passa um dos marcos da sua gestão, quando ele foi prefeito, que hoje a gente não tem o problema que Bauru tem em relação à água, em relação à falta d'água por causa desse tempo de escassez de chuva. Um dos grandes motivos foi que quando o Nelson foi prefeito, ele perfurou vários poços artesianos aqui na cidade. Se não me engano, foram 12 poços na época. E a grande maioria deles hoje continua ativo e continua mantendo aí o abastecimento de água nossa, né? Uma outra obra marcante que a gente, o único que a gente tem até hoje, é o ginásio de esporte e o campo lá do ginásio de esporte, né? O ginásio de esporte que ele construiu também no mandato dele, e vários campos de futebol, né? O Nelson, ele era empreendedor, né? E o Nelsinho, ele era empreendedor. E a gente aqui, você vai falar já, vamos colocar já a participação dele, Ivan? Sim, a gente falou do Nelson, a gente sempre lembra dele com muita alegria, né, Paulo? Isso, depois eu vou contar algumas histórias, depois eu vou contar as historinhas pitorescas dele também. Eu acho importante lembrar isso do nosso querido Nelson Ayub. Essa é uma participação dele nos Corneteiros, tá bom? Voltar com o programa Os Corneteiros. Ô Vance, agora nós tivemos uma invasão aqui no estúdio, mas é uma invasão de uma pessoa muito querida dos agudenses. Vamos ver se eles vão conhecer quem é. É um grande prazer receber aqui no estúdio. O pessoal vai conhecer pela voz. Bom dia! Bom dia, meus amigos. É uma alegria, uma satisfação muito grande estar aqui novamente nessa prestigiosa rádio, conversando com vocês, estou às ordens. Vamos, já conheceu quem é? Já. E a gente sempre fala dele nos programas do Corneteiro aqui na 87, certo, Paulo Correia? E hoje é um grande prazer atender o nosso amigo Nelson Ayub, o querido de Agudo. Opa, valeu. Agora conversava há pouco com uns amigos, o Jairo, o Neião, e eles me pediram, será que eu não teria uma foto do Parque Infantil de Agudos? E eu falei assim, tenho, guardo com muito amor, com muito carinho umas fotos que eu fiz, e que o Wander já publicou várias vezes com grande sucesso nas redes sociais, e trouxe para eles hoje, para ver e tal. E estava dizendo que uma juventude
uma juventude foi privada de brincar naquele parquinho que foi feito com tanto carinho, com tanto amor, que 2 vezes 2 prefeitos tiraram o parquinho e eu voltando as 2 vezes que eu retornei à prefeitura, eu refiz, trouxe de volta o parquinho para alegria, para satisfação das crianças daquela época, porque as crianças dessa época, infelizmente, não puderam brincar, foi tirado o direito delas, dessas crianças, de brincar no foguete espacial, que era a grande atração naquele momento. Mas olha, eu estou à disposição de vocês, fico muito honrado pelo convite de poder falar, me dirigir a vocês. E aos agonenses, uns grandes amigos do agonense que a gente ama tanto. Muito bom. Mas, doutor, o senhor falando do foguetão, eu lembrei que o senhor me disse uma certa vez que aquele foguetão só tinha 4 no estado de São Paulo. E eu fui testemunha de um deles, lá em São Caetano do Sul, quando eu morava lá em Santo André. Eu lembro desse foguetão. Então, era uma coisa inovadora na época que fez a alegria de muitas crianças aqui, né, doutor? Realmente é verdade. Você me falou que morou lá e viu lá um deles. Tinha no ABC, tinha 2 lá nessa cidade que você cita bem. Tinha um em São Bernardo do Campo. Tinha um cujo prefeito era de uma cidade onde eu não lembrava o nome da cidade e lembrei, Pedreira. Pedreira, no estado de São Paulo, que fabricava canecas de chopp. Pedreira tinha um também, inclusive eu fui lá vê-lo montado para tentar montar aqui um igual e da mesma forma e tal. E o prefeito me recebeu de maneira maravilhosa, o seu Benedito Bélix, com B, Bélix, e da terra da me deu caneca de chopp e tal. E eu lá vi e trouxe de lá também uma mensagem muito bonita que eu tenho em casa, mandaram. Esses ainda mandaram em casa uma placa que eu tinha colocado lá. Esses ainda tiraram uma e mandaram em casa e tem uma mensagem muito bonita nessa placa. Criança, o mundo da criança, que é o mundo só seu, umas coisas desse porte que eu prometo trazer um dia pra gente ler e falar inteirinho aqui. Então, é uma pena mesmo que retiraram o foguete ali, que era a grande atração daquele parque. O Paulo realmente me disse, eu dizia a ele que tinham 4 cidades no estado de São Paulo e ele me citou 2, que ele conhecia 2. Verdade, um dele morou em São Caetano e a outra em São Bernardo do Campo e a 4ª em Agudos. Vejam a importância que nós demos para aquela obra, para aquele parque infantil, que só tinha 4 no estado de São Paulo. Que pena, gente, que tiraram o parquinho. Oh, eu brinquei muito naquele foguetão lá. Você também se divertiu lá ou não? Brinquei muito. Brinquei tanto lá o de São Caetano como o daqui. Brinquei bastante. E vamos fazer o seguinte, qualquer dia nós vamos trazer o doutor aqui, doutor Nelson, para nós bater esse papo, contar as histórias. Que o doutor tem história, viu? O doutor tem história para contar. Né, doutor? Tem história, realmente história, e terei imenso prazer em vir e relatar fatos da minha administração. Coisas que nós fizemos ao longo dos nossos 10 anos de mandato, que fizemos obras importantes para a cidade de Agudos, que até hoje servem à população. Então, ficamos agora nesse começo, nesse início, mas honrado que fui, estarei um dia com vocês trazendo grande parte da história, grande parte de obras importantes que nós fizemos em Agudos e até hoje servem à população da nossa terra. Doutor, sabe que ligou aqui no nosso programa, pede música. E aqui a gente toca tudo, menos funk. O que pedir, pede, a gente toca. Então o senhor pode pedir uma música aqui agora, que a gente toca com todo prazer. Então eu vou pedir uma música que eu gosto muito, que eu adoro essa música. Ela é um escritor, é um poeta russo chamado Sergei Rachmaninoff. A música é um tributo a Paganini. A música é tributo a Paganini. Ela é lindíssima. Se puderem passar, puderem colocá-la, eu vou ficar muito honrado, muito feliz. E as pessoas de bom gosto da cidade vão gostar. Beleza, Paulo. Inclusive, ela é tema de um filme, essa música, viu? Em algum lugar do passado. É do filme em algum lugar do passado, que aliás também é lindíssimo esse filme. Eu cheguei a assistir acho que 10 vezes esse filme, mais por causa da música. Mas é uma história muito bonita, bem lembrado, em algum lugar do passado, o filme. Esse filme foi estrelado pelo Christopher Reeve, que foi o Superman, você lembra? Eu lembro muito do Christopher Reeve. Caiu do cavalo, paraplégico. Exato, Paulo. O doutor é São Paulino? Não, não brinca com isso.
Eu quero ver se você acertar com ele. Doutor é corintiano Roxo. fanático. Doutor é corintiano roxo. O São Paulo que você citou é nosso freguês de caderno, né? É nosso... Olha, prazer estar com vocês, amigos. Tô às ordens. Um abraço, doutor. Até mais. Um abraço, doutor. Então, o tema de algum lugar no passado pro doutor, Paulo. Ele mandando aí pra todos aqueles agudenses que tem bom gosto pra música. 87,9. Corneteiros. Tá aí, Paulo, a entrevista com o Dr. Nelson, né? Um dia que ele veio aqui na rádio, invadiu aqui num sábado no programa dos Corneteiros, fez questão de estar aqui com a gente, poder trazer aí esse jeito. Ele sempre foi uma pessoa muito assim, alegre, brincalhona, muito feliz. E essa é a mensagem, essa é a imagem que a gente quer deixar e que a gente quer guardar no coração, né? O Dr. Nelson também, lembrando, Vans, que aqui no 87 Notícias, o primeiro que nós entrevistamos aqui, quando nós iniciamos o jornal em agosto de 2019, foi o doutor, não foi até antes, não tinha nem o jornal, era o jornal, sim. Foi o Dr. Nelson e o Omar. Inclusive, eles dois vieram aqui, falaram sobre o mandato ainda, o Dr. Nelson era vereador, o Omar também. E foi o primeiro que a gente entrevistou aqui, né? O Dr. Nelson, que foi na política conselheiro de muita gente. Ele ensinou muita gente a fazer aí na política, a poder fazer aí o seu trabalho, como viver na política. E eu posso dizer, Vaz, eu vou dizer isso com toda certeza, disse isso logo quando ele foi internado, e na política, eu posso dizer isso, disse isso com toda certeza, disse isso com, eu vou dizer, o que eu vou dizer aqui agora, eu falo de coração apertado, mas vou falar de coração. O Nelsinho, na política aqui de Agudos, é uma das únicas pessoas que eu, Paulo Correia, chamava de amigo, que era realmente amigo, que era companheiro, que estava junto com a gente, me aconselhou muito, a gente conversava muito lá nas manhãs, lá na Câmara, e inclusive Você fazia questão de passar no TV Câmara da Bom Dia. Pra mim ele dava boa tarde, que nós tínhamos uma brincadeira de quem chegava primeiro lá, né? E quem chegava depois a gente dava boa tarde, né? Era uma brincadeira que eu ia. Às vezes a pessoa nem entendia. Era 8 horas da manhã, eu olhava pro Nelson, dava boa tarde, ou ele, quando me via, também dava boa tarde. Era uma brincadeira que a gente tinha. A última vez que eu vi o Nelson foi, acho que uma semana antes dele se internar. Ele passou na Câmara de manhã. E só tava eu lá, de manhã lá na TV Câmara. Tava resolvendo algumas coisas lá, só tava eu lá, a Silmara tava lá, nem a Silmara não tava lá. E ele tava com uma revista da Veja na mão. E ele pegou e falou assim: ô querido, eu sei que você gosta de ler, fica com você. Essa revista eu vou guardar pra sempre. Ela tá guardada, ela tá ali no meu carro. Deixei ela, mas hoje eu falei pra Rose, falei, isso foi a última coisa que o Dr. Nelson ele deu pra mim, e eu vou guardar com muito carinho. E eu tenho várias coisas. Eu tenho alguns terços que ele me deu, eu tenho uma medalha do Papa Bento XVI que ele me deu. Então tem várias coisas que o doutor me deu que eu vou fazer questão de guardar com muito carinho, porque realmente o doutor era um amigo, era uma pessoa que eu gostava muito, tinha um carinho especial. Quantas vezes nós não fomos juntos para São Paulo? Ele fazia questão da minha companhia quando ele ia para São Paulo, quando ele era vereador. Ele fazia questão que eu fosse junto com ele, acompanhar ele, porque realmente a gente tinha uma amizade, e a gente se gostava, e era muito importante aí. E pensa no homem que conhecia muita gente. Ele era muito querido no meio, tanto no meio político ali. Conhecia. São Paulo, Brasília, Paulo, era bem conhecido lá. O pessoal está acompanhando a gente aqui, e o pessoal está comentando aqui, ó, a minha mãe está acompanhando a gente de Lençóis, dando boa tarde. A Gisele Barbosa dizendo boa tarde, triste notícia, que Deus conforte a família Ayub. A Camila Cunha, que triste notícia, meu sentimento a todos. A Kika Sobrinho está colocando aqui que ela está triste com a
passamento do Dr. Nelson. A Cláudia Leomar Xavier, meus sentimentos aos familiares e amigos. Querido se foi, ele lutou muito, mas Deus sabe de todas as coisas, é verdade, realmente ele está lá descansando. Ele está nos braços do Pai uma hora dessa. A Ivan Veloso, triste demais, era uma grande pessoa, que Deus conforte a família. A Antônia, a minha mãe também, meus sentimentos a toda a família, é muito triste. O Fed, ao Andreotti Bertoni também dando os sentimentos. A Mary Dalva Bodo, meus sentimentos, era uma pessoa maravilhosa. O Ivan Veloso. O Fernando, ele está dando até uma sugestão aqui. Que o Fernando podia fazer um parquinho com a volta do nosso foguete em homenagem a ele e colocar seu nome no parque. É uma coisa legal, assim como a gente sugeriu na época para colocar a pista de atletismo do seu Laerte. Eu acho que seria interessante voltar esse foguetão e homenagear o doutor, que sempre falava, todas as vezes que ele dava uma entrevista, ele falava desse foguetão. A Doroteia de Matos, Deus conforte família. Ela fala que brincou muito com os primos delas no parquinho. A Cida Rodobaldo, a Cida do CDHU. Oi meninos, me sentindo triste, meu ex-prefeito, o ex-patrão se foi, Deus sabe todas as coisas. Bastante pra gente participando aí. Deli Marche, sinto muito. Maria da Costas, meus sentimentos. A família do Dr. Nelson. Realmente o doutor por onde ele passa, ele cativava as pessoas, né, Vantos? Sim, inclusive carinhosamente chamado de querido. Inclusive ele usou isso no jingle dele. Você quer ouvir? Vamos lá, vamos ouvir o jingle do Dr. Nelson. Olha só. Oh querido, para vereador, vote 11 mil, o baixinho mais querido do Brasil. Oh querido, para vereador, vote 11 mil, o baixinho mais querido do Brasil. Era uma figura mesmo, né, Paulo? O pessoal está perguntando sobre o velório dele. O velório será amanhã, sábado, das 8 ao meio-dia. Amanhã, das 8 ao meio-dia. Das 8 ao meio-dia. Então, Dr. Nelson vai ser amanhã, das 8 ao meio-dia. Uma das coisas que o Dr. Nelson tinha, que era muito peculiar dele, e eu faço questão de lembrar aqui, das histórias que ele tinha na política, das histórias vividas por ele. E eu sempre brincava com ele e falava que um dia eu queria escrever um livro contando as histórias pitorescas da política de Agudos que o Dr. Nelson participou, né? A gente sempre brincava com isso. Uma delas era quando ele era advogado, e a gente já falou disso, mas eu acho importante lembrar esse jeito peculiar do doutor. Foi o Chora Francisco. Ele estava num julgamento, ele era advogado de defesa do Francisco, e na hora do julgamento, ele falando lá a defesa fazendo a defesa do Francisco, ele começou a defender, mas o Francisco é uma boa pessoa, o Francisco, e falando, emocionando todo mundo. Olha lá como ele está emocionado, né, sobre o problema. Aí disse que ele chegou perto do Francisco, falou baixinho: chora, Francisco, porque o Francisco não chorava, e ele precisava chorar para poder poder ser absolvido. Ele foi tão assim peculiar que ele acabou sendo convidado para trabalhar em Lençóis, porque a juíza que estava julgando o caso era de Lençóis e viu a maneira como ele tratou o caso, né? E ele foi, o doutor, ele foi vereador pela primeira vez em 1967 e foi reeleito em 1973. Elegeu-se prefeito de Agudos por 2 mandatos, de 77 a 83 e 88 a 92. Como vereador, ele ainda foi reeleito nas eleições de 2000, 2004, 2008 e 2012. Ele deixou a prefeitura também soltou uma nota lamentando aí a morte do Elcio Ayub, que faleceu nessa sexta-feira aos 79 anos de idade, né? E a gente torcia muito para que ele saísse dessa, né, Vans? Um abração também para o amigo Omar, Paulo, que era muito amigo do Dr. Omar Nelson. Era muito amigo, o Omar, o Durães também.
Durante. Principalmente o Omar tinha uma amizade assim muito grande com o doutor, né? Eu sei que ele está sofrendo nesse momento, está sentindo, né? Assim como também várias e várias pessoas. O outro também que era muito amigo dele era o Xixo. Xixo também. O Xixo era muito amigo dele, né? E a gente também era. Infelizmente o doutor acabou passando. Lembrando que o velório dele vai ser amanhã, a partir das 8 horas da manhã, das 8 ao meio-dia, né? Vão ser feitas as últimas homenagens ao doutor. Lembrando Será no velório municipal? não está confirmado ainda, não recebi, mas provavelmente sim. Vai ser lá no velório municipal, mantendo aí todas as cuidados de aglomeração, né? O pessoal que for lá fazer uma homenagem ao Nelson, não deixe de usar máscara, evite, se tiver muita gente, evite aglomerar, né? Porque a pandemia está aí. Infelizmente foi ela que acabou levando o nosso querido Dr. Nelson. Você tem mais alguma homenagem a ele aí? Não, a gente vai trazer. Amanhã a gente traz mais alguma coisa dele aqui. Isso. A gente quis vir aqui mais para prestar essa homenagem realmente, né? Hoje a gente nem ia fazer 87 notícias, né? Porque a gente ia... Por questão do feriado, né? Questão do feriado, a gente ia dar um tempo aí. Mas a gente fez questão de vir aqui porque não podia deixar de passar e fazer essa homenagem ao querido de Agudos, né? Assim como ele falava também, Nelson Ayub de Agudos, né? Nelson Ayub de Agudos, ele também gostava de ser chamado. Uma pessoa que ele tinha um trâmite com os políticos do estado, de Brasília, muito grande, né? Tinha um bom conhecimento, um bom trâmite, um bom relacionamento. E aqui a Maria da Costa está dando o sentimento à família. O Alessandro Otto falando, boa tarde, meu sentimento a todos os familiares. E a Maria da Costa falando que o Nelsinho foi advogado do marido dela. Ele era uma ótima pessoa, muito querido por todos. E realmente era, sempre foi muito querido, né? O Nelsinho, na década de 60, Paulo, meu pai morava ali no sertãozinho ali, pro fundo da Duratex lá, né? Minha mãe foi ter o primeiro filho, o Ney, né? E ela estava já quase em trabalho de parto. O pai veio de bicicleta para a cidade aqui e encontrou o Nelson no centro da cidade lá. O Nelson pegou ele tinha uma Kombi, pegou a Kombi dele e correu lá buscar a mãe para trazer ela aqui para ter o meu primeiro irmão lá. Essa Kombi que quando ele fazia advocacia na IT em Bauru, ele levava a turma. Levava? Ele fazia frete com a turma para poder ajudar a pagar a faculdade dele. E ele era motorista ali, levava o pessoal lá na Kombi. E tem história essa Kombi também, viu? Essa Kombi também tinha história o tempo aí. E outra, quem não lembra do Nelson passando ali em volta da cidade dando tchau pra todo mundo? Ô, querido! Ele respondia, ô, querido! Ele era muito, muito carismático, né? Muito... vai deixar saudade, vai fazer falta, né? Eu fico imaginando ali, toda manhã ele passava ali na câmara, passava perto de nós ali. Infelizmente vai fazer muita falta pra gente. Mas o que resta pra nós é a saudade, né? A saudade e lembrar dele como ele sempre foi, alegre, muito amigo, né? Sempre, não parava, ele era muito elétrico, né? Ele não parava, você via ele ali na câmara, depois você via ele lá no Xinha, depois você via ele lá na lotérica, né? Sempre seu jeito pitoresco. Quando a gente ia para São Paulo, ele não parava, né? Andava em tudo ali. Ele era muito, muito querido. Agora são 12h31. A gente vai encerrar essa homenagem por aqui, né? A gente vai terminar. Eu queria que você colocasse um pouquinho antes o fundo que eu uso no tempo de reflexão. Eu vou terminar fazendo uma oração, depois a gente termina com essa. Tá no católico, na músicas católico. A gente poder, eu vou fazer uma. Qual que era, não? Ninguém te ama como eu. Instrumental. Esse aí. Queria terminar aí esse programa especial que nós estamos fazendo, o tempo de reflexão. O tempo de reflexão, perdão, o 87 Notícias Especial, em homenagem ao querido, ao Dr. Nelson Ayub. Não podia deixar de pedir a todos vocês que se juntem comigo neste momento. A gente vai fazer uma oração para o doutor. Ele que era católico, praticante, fervoroso, não perdia uma missa final de semana, tinha lá na sua casa vários objetos de devoção. Então ele era
muito católico, vinha sempre aqui na missa das 7 horas da manhã de domingo aqui no Santo Antônio. Então nós vamos neste momento pedir ao Senhor que conforte toda a família do Dr. Nelson Ayub. Que Jesus possa visitar cada um deles e neste momento possa dar o conforto a eles, né? E que também a todos os amigos. Que o Senhor faça que no coração de cada um fique a saudade. A saudade é boa. A saudade é boa, mas não a dor. Que tire a dor de cada um e que nós temos a certeza, Senhor, que hoje Ele está do seu lado aí. Está do lado do Pai. Ele está, neste momento, olhando para nós daquele jeito dele e dando tchauzinho. Querido, já estou aqui. Que Deus possa confortar cada um que neste momento sente a falta do Dr. Nelson Ayub. Que o Espírito Santo possa acalentar cada um neste momento e que possa fazer com que eles sintam o amor de Deus abraçando e dando a certeza que Ele está junto do Pai. Obrigado, Senhor, por ter nos dado a oportunidade de conviver com o Dr. Nelson, conviver com essa pessoa maravilhosa, com essa pessoa que nos cativou. E que Ele possa estar junto de Ti agora, na eternidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A gente vai terminando aqui esse programa especial hoje, com o coração ainda doído de perder eu particularmente perder um grande amigo e a cidade perder uma grande figura que foi muito importante para a história. Amanhã a gente vai continuar com a homenagem, mas amanhã, como é nos Corneteiros, vai ser uma homenagem um pouquinho mais alegre, mais feliz. Vamos lembrar do Dr. Nelson feliz. Nosso sentimento aí, Dona Cecília, o Rodrigo, viu? Isso, e a todos os família familiares, a família Ayub, que é uma família grande aqui em Agudos. Estamos terminando aqui. Agora são 12h34. Fiquem com Deus e nos vemos amanhã com os Corneteiros. Vamos terminar aí com a canção de América, porque amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. Ele foi um grande amigo. 87.